Sejam muito bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Este programa, ele traz para vocês o movimento espírita brasileiro através dos seus trabalhadores, sim, a história do movimento espírita. E hoje nós temos um convidado muito especial, nosso querido Rubens Almeida. O Rubens é trabalhador da área de ações estratégicas e é professor de História. Seja muito bem-vindo, querido Rubens. Olá, meu querido. Muito obrigado pelo seu convite. Uma alegria enorme estar aqui no seu programa. Outros colegas vieram aqui, tiveram presença tão agradável, tão enriquecedora. E é com muita alegria que estamos aqui para falar um pouco de história no movimento espírita. Pois bem, então vamos começar a falar de história. Rubens, como é a pesquisa histórica no movimento espírita? A pesquisa histórica é como um trabalho de investigação. Nós vamos estar coletando vestígios, as pistas deixadas pelas pessoas do movimento, pelos grandes líderes, pelas pessoas que trabalham no movimento espírita, e vamos construindo uma narrativa através dessa coleta. Esses vestígios nós chamamos de fontes históricas. E, basicamente, elas são as escritas, que são os documentos oficiais, principalmente, as cartas particulares, por exemplo, as fontes materiais, que são os objetos, objetos que se tem dentro dos centros espíritas, objetos que as pessoas guardam nas suas casas, mas fizeram parte de determinado centro, de determinada federativa. E, muito importante também, as fontes orais, porque nós podemos ter, através da narrativa desses trabalhadores, histórias que muitas vezes não estão documentadas nem de forma oficial, nem de forma amadora, guardada por alguém. Então, nós vamos avaliar essas fontes. Aí também entra muito a questão da intencionalidade, porque, como qualquer fonte, pesquisa histórica, qualquer área, existe essa questão. O historiador, o pesquisador, ele vai imprimir ali, naquelas fontes, a sua cultura, a sua formação, e ele vai ter a ideia do que aquela fonte representa, a narrativa daquela fonte através disso. Então, vou te dar um exemplo muito simples, que fica bem claro essa questão. Sim. Foi março do ano passado. Encontraram no sul da Dinamarca um artefato, né, que era uma espada. Né? E essa espada foi encontrada numa espécie de altar, que era uma espécie de oferenda daquela religião, e datada de 3.000 anos atrás. Então, a partir da visão, né, dessa pista que foi deixada, vamos ver de uma forma ou de outra, mas vamos ter uma narrativa a partir dela que vai tratar de como era, por exemplo, as questões da época da religião do local. Da nossa doutrina, da mesma forma, nós vamos achar fontes como atas. Temos visto muitas atas agora, ultimamente, né, no nosso trabalho no Projeto Pioneiros, que nós vamos perceber que as dimensões das casas, nós vamos perceber a dinâmica de direção, a dinâmica de organização, né, hierárquica mesmo no centro, com seus presidentes, seus secretários, diretores. E, a partir daí, nós vamos fazendo a narrativa em relação à história do nosso movimento. Até suscitou aqui uma pergunta, o Rubens. Quanto assim, ao resgate da história oral, seria importante nós pegarmos o quanto antes, né? Porque as pessoas desencarnam, não é? Sim, sim. E isso é importante porque nós sempre temos muito da ideia do que a história é uma coisa de passado. Tá? É olhar para o passado, é olhar e falar do passado. E não é bem assim, porque a história tem relação, o passado e o presente têm muita relação. Né? A história, o que acontece hoje é fruto de uma raiz do passado. Né? Então, tem uma relação muito importante. Agora, existe hoje em dia uma corrente muito forte na cadeira de história, que é a história do tempo presente. Tecnicamente, não permitir que essas pessoas, como você falou, que são uma fonte oral, que podem contar a história ainda aqui encarnado entre nós,
Sim. não se perca, que nós aproveitemos esse momento. Por quê? Uhum. Até pouco tempo atrás, a ideia do fazer história era esperar que os documentos, as questões, né, como eu falei para você, documentos, seja de que forma for, matéria, objetos, sejam arquivados ou sejam colocados em museus para, a partir daí, o historiador agir. Hoje em dia, não, já se tem uma visão de que nós já podemos agir em cima da história, já podemos fazer uma historiografia utilizando a história presente. Por exemplo, o seu programa já pode estar, se for o caso, sendo pesquisado por um historiador hoje, para já incluir numa narrativa tal que ele esteja buscando. Bom, o seu, corrigindo, o seu não, o nosso programa, por favor, Rubens. Rubens, você falou sobre o projeto Pioneiros. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Posso, com muita alegria. O Projeto Pioneiros é um projeto também da nossa área de ação estratégica, que nós estamos coordenando, já vamos para a 14ª edição, e o Projeto Pioneiros é fruto de uma ideia nossa, né, que é homenagear as casas que deram início ao movimento espírita no estado do Rio de Janeiro. Nós começamos com as casas do século XIX, se eu não me engano, lá já casa de 1870 e pouco, se eu não me engano, fugiu agora da lembrança, Ah, e já vamos para a 14ª porque edição está passando amanhã. letrinha aqui embaixo. Aí nessa letrinha está o link do projeto Pioneiros, que você vai achar onde? Lá no site do CERJ, e onde nós vamos ter a área de ações estratégicas. Lá está o projeto Pioneiros, e olha, tem um material fantástico lá sobre memória, que vale a pena visitar. É só dar uma olhada na letrinha que está passando aqui embaixo. Mas, Rubens, Desculpa, olha querido. só, e a sua casa? A sua casa já resgatou a memória da sua casa? Qual é a sua casa? Eu sou trabalhador do Lar Paulo de Tarso, de Copacabana, Olha, aqui na capital, uma casa muito aconchegante, com um trabalho social muito importante, né? Que é a mantenedora do Solar Meninos de Luz, que tem um olha, trabalho de educação no Pavãozinho e Cantagalo, absolutamente encantador. São mais de 400 crianças, se não me engano, 420 crianças que estudam na escola em tempo integral, tá? Absolutamente de forma gratuita, e numa educação de um nível muito acima da média que nós vemos normal, né, de regra, infelizmente. sim. Vale a pena conhecerem, deem um clique em algum momento no Solar Menino de Luz, e vocês vão ver que trabalho encantador. Maravilha. Olha só, vamos lá, vamos ao professor de história de novo, Rubens. Vamos? A pesquisa, né? Porque o pesquisador, o historiador, ele pesquisa os assuntos, né? Por exemplo, que agora vão ter os 200 anos da independência do Brasil, mas pesquisar esses assuntos e pesquisar religião como a doutrina espírita tem alguma diferença? Tecnicamente, não. Agora, quando nós falamos em estudo da história de religiões, Hum, né, que é diferente de história da religião, são coisas diferentes. História da religião, nós vamos abarcar toda a trajetória da humanidade e a sua relação com a religião. E quando nós falamos de história de religiões, é específica de cada uma delas. sim. No nosso caso, por exemplo, questão de história de religiões, nós temos que ter um cuidado muito especial, né? Porque quando nós fazemos a historiografia de qualquer coisa que seja, né? Vamos pensar, a gente vai fazer a historiografia de um clube de futebol, de seja o que for. Nós podemos colocar ali, fazer alguma descoberta que vai quebrar alguma coisa, mas tudo bem. Mas quando nós falamos de história de religião, nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos estar lidando com alguns dos pilares da sociedade. Nós Sim. vamos ver que toda a sociedade organizada, principalmente no Ocidente, na sua organização, no Oriente, algumas que têm uma força muito maior, ela é muito pautada na religião. As pessoas são muito crentes, as pessoas colocam seu coração e às vezes até sua vida nisso. Então, a cada descoberta, né, que nossos colegas da arqueologia nos trazem, por exemplo, elas podem quebrar algum paradigma. Então, nós precisamos, como eu falei, lembram da espada
do artefato que foi achado, que há 3.000 anos atrás, que tem a datada de 3.000 anos atrás, digamos que esse artefato quebre um paradigma, um dogma da religião do local. Digamos que na religião local diz que não se pode usar nenhuma espécie de arma aparente, né, nos seus rituais, ou seja o que for. E aí se descobre que há 3.000 anos atrás tinha. Né? Então, tem que ter todo esse cuidado de como lidar, de como fazer essa historiografia, de fazer as comparações, de como trazer, né, para a academia, em como trazer para a sociedade, porque, como eu disse, é um dos pilares. A religião é algo extremamente importante na nossa vida. E nós temos que ter um máximo de cuidado nesse fazer historiográfico. Tá? Como eu fiz uma comparação, a gente faz uma pesquisa sobre aqui o meu bairro, né? Pesquisei, descubro uma coisa, descubro outra que nunca foi achada, tudo bem. Mas no caso das religiões, não. Nós estamos mexendo muito com o coração das pessoas, com a sua fé, com os seus caminhos de vida, né? Que as pessoas escolhem várias vezes, muitas vezes, através da sua religião. Então, os cuidados são muito importantes. A doutrina espírita, apesar de ter uma estrutura, é uma religião muito. Uma religião, não, melhor, desculpe, uma filosofia. Né? Olha só, olha o resgate da história, não é? A gente pega lá o Kardec, né, estruturando e dizendo que é uma filosofia, Sim. depois ele fala, né? Não, olha só, é uma religião, mas não é como as outras, né? Para ter realmente, né, esse apelo de aceitação, mas é uma Sim. filosofia. Isso seria um resgate histórico? Eu não vou usar o termo resgate, porque é complicado. Por exemplo, quando a gente fala em resgate histórico e resgate de memória, a gente não resgata, né? Nós não resgatamos, porque são coisas que elas são presentes. Né? Por exemplo, quando a gente fala em resgatar a história, não é aquela coisa, a gente pensa, né, como alguns colegas na academia falam, a história não foi sequestrada para a gente estar resgatando. Né? São as descobertas que nós vamos fazendo e que nós vamos dando novos olhares, conforme as questões, por exemplo, de memória, e são várias outras situações. Mas, por exemplo, vamos fazer uma relação com a Igreja Católica e a nossa doutrina, a nossa religião. A Igreja Católica tem 2.000 anos, aproximadamente. Nossa doutrina não chegou a 200 anos. Até hoje se encontram artefatos, se encontram documentos importantes para a história da Igreja Católica. Imagine quanta coisa ainda nós vamos achar de documentação em relação à doutrina espírita. Então, essas coisas elas não estão escondidas, elas estão ali à espera, como eu falei para você. O trabalho do historiador é investigativo, é de procurar. Né? Então, nós vamos procurar, ou vamos encontrar um documento, uma fonte que seja, e vamos olhar, colocar o nosso olhar naquela fonte e reescrever a história conforme a necessidade. É importante a gente ter essa visão, às vezes, técnica em relação a isso, porque a gente pensa, né, vamos reescrever a história da nossa sociedade. Não, não é isso. Agora, podem ser descobertos documentos que vão trazer novos áreas, por exemplo, a personalidades da doutrina. Por exemplo, há pouco tempo foram achadas cartas de um determinado senhor para um outro determinado senhor, falando das suas atuações já no movimento espírita no século XIX. Quer dizer, a partir dali são mais elementos que nós vamos ter para enriquecer a nossa história. Você falou da Igreja Católica, o que nos remete até a nossa própria história da doutrina espírita, porque como nós somos ainda muito jovens, a Igreja Católica tem aí, já alcança, né, uma idade bem avançada, nós ficamos preocupados com o seguinte ponto: será que a história se repete? Ou seja, nós vamos vivenciar como estrutura mais tarde o que a Igreja Católica está vivenciando? Ou seja, a história se repete? A história não se repete. Por quê? A relação, como eu falei para você antes, né? A relação passado-presente é fundamental.
Né? Hum. O que temos hoje, presente, tem raiz no passado, mas os frutos vão ser diferentes. Por quê? As circunstâncias são diferentes, a Hum. cultura é diferente, os atores são diferentes, é tudo muito diferente do que é hoje. Isso no campo da história nós chamamos de anacronismo, né? Que é olhar o passado com os olhos do presente. Por exemplo, eu não posso encontrar um fato histórico e a trabalhar sobre ele com a cabeça de quem está aqui na frente de um laptop, criticando um ator, né, de um cenário histórico do ano de 1200, que mal tinha uma pena na mão. Compreende? Então, a questão a história não se repete no sentido de ser a mesma coisa, mas ela vai tomar muito emprestado do passado. E aí, o que nós temos que ter como cuidado? Foi muito feliz a sua comparação, porque a relação, né, a Igreja Católica 2000 anos, a nossa doutrina 200. E é importante, eu já fiz pesquisa sobre isso, podemos fazer relação com muita coisa, porque a Igreja Católica ela foi construída, né, seus fundamentos foram construídos, né, principalmente a partir dos padres da Igreja, né, que, por exemplo, um deles é Agostinho de Hipona, e que vão construir a estrutura da Igreja Católica. Nós Sim. também temos alguns dos trabalhadores lá do século XIX que construíram, né, o que nós temos hoje. E realmente tem ligações, mas não existe uma repetição do que foi anteriormente. Pode ser muito parecido, mas, como eu falei, são situações diferentes, são circunstâncias diferentes, é todo um mundo muito diferente. Exemplo, né? Quem trabalha com história gosta de dar muito exemplo para ficar figurado. Ah, não, mas é melhor mesmo, porque aquele negócio. Nem todos são historiadores aqui. E nós temos sempre ter fazer, né? Ter uma linguagem bem próxima para as pessoas entenderem, né? Sim. Por exemplo, vamos fazer uma comparação que é bem simples. As grandes navegações, né, com a pesquisa, a busca no espaço. Né? O homem vai à Lua, quer colonizar Marte, por aí vai. Né? Grandes navegações, século XV, finalzinho do século XV, início do século XVI, né? Espanha sai, Portugal sai, para ir para a Índia, para ir para aqui. E agora nós estamos indo para Marte, tentando ir para Vênus, Lua e por aí vai. Parece a mesma coisa, né? Buscar outros espaços, né? Mas, por exemplo, se hoje em dia, se fosse repetindo, será que sairia uma nave, um foguete aqui da Terra para ir para Marte e cairia em Vênus? Como aconteceu de buscarem, na época das navegações, buscarem um caminho e chegarem em outro? Pois é. Muito provavelmente não, né? Porque outras circunstâncias, outras condições, tecnologias absolutamente diferentes, apesar daquela tecnologia daquela época ser muito avançada para a época, a de hoje tem aparelhos muito mais refinados. Então, essa é a ideia. A história não se repete em si, se algo absolutamente igual. Ela vai tomar emprestadas nuances de fatos do passado para seguirmos em frente, até porque, sempre brinco, né? Quem estava lá, por exemplo, nas grandes navegações, éramos nós mesmos, né? Agora que a gente está indo buscar pouso em Marte, era a mesma turma que estava buscando pouso Rubens, eu não no Mundo sei se Novo. nós estávamos, mas se nós estávamos lá, nós éramos muito corajosos, viu? Realmente, era um ato de bravura extrema, o que foi as grandes navegações, e o que é também um grande ato de bravura, o avanço, né, em relação a buscar outros planetas. Rubens, olha só, existe uma preocupação muito grande, e a gente até tocou no assunto do resgate não, porque a história não foi sequestrada, mas do trato com os documentos, entrevistar as pessoas, os atores que estão ainda na casa espírita. E nós conversamos com o Jurema, do Sérgio, conversamos com Larissa, lá da Fergs, né, do Rio Grande do Sul, e a preocupação do envolvimento com os jovens. Você tem alguma palavra para os jovens que estão nos acompanhando, para aqueles jovens que estão nas casas espíritas? Como é que eles podem participar desse processo
da construção da memória de suas casas? O jovem é uma peça importantíssima nesse cenário, importantíssima. É muito legal nós vermos que os jovens se interessam, nós vemos com a MERJ sempre muito dinâmica, muito com frutos maravilhosos, a moçada trabalhando e se comportando de uma forma responsável, é maravilhoso. E é muito importante porque questões de cuidado. Por exemplo, até muito pouco tempo atrás, não se tinha tanta divulgação, não se colocava no meio, no movimento espírita, o cuidado com o guardar do documento, com a preparação, os cuidados de preservação do documento. Então, era muito raro. Até eu lembro uma vez que eu, numa entrevista também, eu até falei, meus irmãos, vocês que têm aí uma fotografia em casa do centro, antiga, tira, hoje em dia o celular faz, escaneia, né? Escaneia, guarda, manda para alguém, para o centro, que vai, através do seu, do Reunir, chegar ao CERJ para nós trabalharmos, para nós pesquisarmos. Porque hoje a garotada tem essa facilidade, né? Eles, com celulares, fazem coisas que a gente nem imagina fazer, né, com vários e vários equipamentos, Não, o né? celular escaneia, inclusive. Escaneia, exatamente, escaneia. Então é importante, porque esse jovem ele tem a condição de estar atuando na casa, é, buscando esses documentos para tratar, buscando esses documentos para escanear, buscando esses documentos para fazer já a sua narrativa, conhecer melhor a sua casa, ter essa ideia de pertencimento que é tão importante, que nós que trabalhamos com história pautamos muito isso. Quando você conhece o seu passado, você conhece o passado da sua casa, você passa a ter uma sensação de pertencimento, você se vê como uma pessoa que pertence àquela casa, que pertence à história daquela casa. Mas você só Rubens, percebe isso. você falou uma coisa muito importante, o pertencimento. Muito Sim. importante. Gostaria que você repetisse isso. A ideia de se conhecer a história da sua casa te dá essa questão. Você se coloca como alguém que tem o pertencimento daquela casa. E tivemos um rapaz no Projeto Pioneiros, falando sobre a casa dele, que Sim. ele teve essa percepção, está gravado, ele fala isso. Até vocês me convidarem, eu fazia essa pesquisa, eu vim aqui falar, não tinha isso. E hoje eu me vejo como a casa é minha. E, sabe, a casa é minha também, a casa me pertence e eu pertenço à casa. É uma troca, é uma reciprocidade que nós só vamos alcançar com o conhecimento da história, porque nós vamos nos ver com as afinidades, como nós vamos nos perceber ligados aos fundadores, nós vamos nos perceber ligados às grandes personalidades que trabalharam tanto para que a casa chegasse hoje para me receber, para me instruir, para me acolher, né, da forma que é. Então, o jovem é muito importante estar dentro desse trabalho. Por exemplo, falei de Comércio. A gente vai fazer uma palestra ou vai levar uma dinâmica, alguma coisa assim, e, por exemplo, vai falar de personagens que foram importantes lá no século XIX, que foram importantes no início do século XX, com as grandes dificuldades que tivemos em relação à doutrina espírita, inclusive com a questão policial, era crime, né? Era crime ser espírita e a pena era pesada. Ele ouve, mas ele não sabe quem é, né? Ele vai Sim. ouvir alguém falando, mas ele tá. Eu sei que é porque eu escuto na minha casa com esse nome, mas ele não conhece a história. E, infelizmente, às vezes até as pessoas que falam constantemente aquele nome não conhecem a história dessa pessoa, as nuances da sua vida, os caminhos e descaminhos, como nós usamos muito nas conversas, né, em termos de história. E é importante esse jovem estar conectado com essa história. E é legal colocar isso porque vamos criar jovens historiadores, fazer com que esses jovens pensem em estudar a história para nós entregarmos o bastão, né? Para nós começarmos olha, meu tempo aqui já está mais ou menos, então pega a partir daqui,
você é pesquisa, vamos sentar aqui juntos. E aquela coisa, né? Eu sou apaixonado por história desde garoto, e a disciplina de história, a ciência, a história, ela é muito importante, porque, entre alguns motivos, porque na academia se fala muito, né? Uma frase que eu vi lá no primeiro semestre e até quando terminei, ela é real. Povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Muito bom. Então, é muito importante nós conhecermos a nossa história, principalmente os jovens, porque o futuro da doutrina são eles, o futuro presidente de centro são eles, o futuro diretor do CERJ são eles, os futuros pesquisadores, os futuros palestrantes são eles. Né? Nós não vamos ficar aqui dando palestra até... Não, daqui a pouco eu já quero só ficar sentado ouvindo eles falarem. Pois é, a gente desencarna, né, Rubens? Não tem. Não, E mas eu já não quero... quer dizer que a gente vai reencarnar no CERJ. Não, Não quer não. dizer. E, Henrique, como eu falei, eu já quero daqui a pouco estar sentado, ainda encarnado, vendo eles falarem. Pois é, eu também Porque nós gostaria precisamos dar um muito. Pois espaço é. para esses jovens. É Então, muito olha só, importante. jovens, queridos jovens, vamos lá, vamos entrar, vivenciar a história dos 60 espíritas, pesquisar e trabalhar, porque nós precisamos dinamizar. Nós estamos ficando velhos, Rubens, nós estamos ficando velhos. De fato. E aquela Não, olha, a coisa... gente ainda dá para trabalhar mais um pouco, mas, poxa, geração nova, venha. E aquela coisa, Henrique, eu sempre vejo como uma questão de dar espaço. Eu acho muito importante que nós já comecemos, mesmo ainda com o corpo são, a mente sã, começar dar espaço para essa garotada. Né? Como eu falei, vamos sentar um pouquinho e vamos ouvir a garotada falar. Eu tenho certeza que eles têm condição de falar Sim. muito bem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Rubens, nesse clima de juventude, então, que nós estamos, suas palavras finais, suas despedidas. Meu querido, minhas palavras finais é de um grande agradecimento pelo convite, pela alegria de falar sobre história no movimento espírita, sobre essa ciência que eu amo de paixão, que é tão agradável, tão maravilhosa. Cada pesquisa que eu faço, eu esqueço do tempo, esqueço da vida. É muito bacana. E que esse pouquinho é muito básico, claro, né? Mas esse pouquinho de informação que nós tivemos aqui através do nosso bate-papo auxilie ao nosso movimento a se criar cada vez mais a cultura de cuidar dos documentos, cuidar das fontes, buscar na oralidade também, naquele senhorzinho, naquela senhorinha que vem ao centro de vez em quando, conversar com ele, porque eles viram, né? Às vezes a gente pensa, né, vamos estudar a história. Não, mas às vezes tem ali a pessoa que viveu a história. Né? Então vamos beber dessa fonte e vamos trabalhar, porque a doutrina precisa de nós trabalhando com muita seriedade, com muito amor. E, como falo, terminamos com os jovens, né? Vamos terminar essa finalização com os jovens. Vamos pegar os nossos jovens e botar do lado e aprender com eles, né? Aprender com eles como se faz hoje em dia e trocar esse conhecimento que nós temos pelo tempo, né? Não porque somos melhores, é porque passamos mais tempo na estrada, e vamos tocando nosso trabalho dentro da nossa doutrina, que nos faz tão bem, que eleva a nossa vida a uma situação maravilhosa. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Eu que agradeço a sua presença amiga. E não percam o próximo Presença Amiga, este programa que está trazendo a história do movimento espírita através de seus trabalhadores. Até lá! Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Quando você